Capítulo 10. Como melhorar o karma. Tudo parece tão complicado, mestre. Queixou-se um discípulo. Não é difícil para mim entender que karma e reencarnação fazem parte um do outro. Mas quando penso em todos os atos iniciados por alguém numa única vida e depois os multiplico por sabe lá Deus quantas vidas, fico apavorado. As ações recíprocas de causa e efeito devem ser literalmente infinitas. E são, concordou o mestre. Enquanto a pessoa tenta melhorar o seu karma no mundo exterior, um desejo leva a outro e este a outro ainda. Todo desejo deve ser satisfeito, toda ação deve ser levada a cabo. Até mesmo desejos corriqueiros, prosseguiu o discípulo desanimado. E quanto a alguma vontadezinha que eu possa ter tido algum dia, anos atrás, no que diz respeito a tomar um sorvete de casquinha? Até mesmo essa vontade, replicou o mestre enfaticamente. Qualquer energia que você irradie, por mais fraca que seja, deve voltar para você posteriormente. O discípulo levantou os braços num gesto desesperado. Então parece que não há esperança. Seria a mesma coisa que tentar abrandar as ondas do oceano. Trata-se de uma grande tarefa, eu lhe asseguro, disse Yogananda. No entanto, não é tão difícil quanto parece. Pergunte a você mesmo o que em primeiro lugar faz com que as ondas se levantem e quebrem. O vento. Sem ele a superfície se aquieta de imediato. De modo semelhante, quando a tempestade das ilusões se abranda na mente, as ondas da ação e da reação baixam automaticamente. Assim sendo, o que você deve fazer é abrandar as ondas da sua mente por meio da meditação profunda. E depois, em meditação, livrar-se a si próprio da consciência do envolvimento do ego. Quando você deixar de se considerar o agente causador, as ondas da ação e da reação continuarão a se levantar e a se quebrar, mas você mesmo não se sentirá mais limitado por elas. Não seria mais proveitoso, indagou o discípulo, parar de agir totalmente? Pois tente fazer isso. O mestre sorriu. Você verá que é simplesmente impossível parar de agir. Até mesmo a decisão de não agir seria uma projeção exterior do seu ego, seria, pois, um tipo de ação. Certa feita conheci um homem em Phoenix, Arizona, prosseguiu ele, que andava com o cabelo despenteado e cujas roupas não passavam de trapos imundos. Eu lhe disse o seguinte: por que você se veste dessa forma? Você não é tão pobre a ponto de precisar andar por aí vestido desse jeito. Eu renunciei a tudo, declarou o homem com orgulho. Pelo contrário, eu lhe disse, você voltou a se apegar a uma coisa, a desordem. O Bhagavad Gita ensina que ninguém é capaz de se furtar à ação. Por outras palavras, ao karma. Fugindo da ação, contudo, o Gita também ensina um método inestimável para escapar ao karma. Eis o que ele recomenda. Nishkam Karma. A ação involuntária, ou seja, a ação sem o desejo das consequências da ação. Se você agir dessa forma, aos poucos alcançará a liberdade no que concerne a servidão do karma. Durante a atividade, jamais pense que você é quem está agindo. Em vez disso, haja com o pensamento de que Deus é o agente. Reza para ele. Senhor, és tu quem age por meu intermédio. Mesmo quando você cometer erros, imagine que ele é o responsável por esses erros. Deus gosta desse tipo de coisa. Evidentemente, você deve fazer coisas erradas de modo deliberado e depois colocar a culpa nele. Aferre-se à ideia de que você está livre no seu eu superior, e esse é o caminho para a liberdade máxima no Senhor. Evidentemente, outras coisas estão envolvidas também. A devoção, a meditação, a graça divina e assim por diante. Porém, no que concerne à ação, o ato involuntário é o caminho que leva à liberdade.
Se eu não tivesse desejos, perguntou um membro da congregação, será que eu perderia toda a minha motivação? Será que eu não acabaria me tornando uma espécie de autômato humano? Muitas pessoas pensam assim, replicou Yogananda. Elas pensam que não teriam mais interesse na vida, entretanto, não é isso o que acontece. Em vez disso, você haveria de achar todas as coisas na vida infinitamente mais interessantes. Pense no aspecto negativo do desejo. Ele faz com que você fique sempre receoso. E se isso acontecer? Você pensa. Ou, e se isso não acontecer? Você vive num estado de contínua ansiedade quanto ao futuro ou de pensar com relação ao passado. O desapego, por outro lado, o ajuda a viver constantemente num estado de liberdade e de felicidade. Quando você puder ser feliz no presente, você estará apto a encontrar Deus. Livrar-se dos desejos não lhe tira nenhuma motivação. Longe disso, quanto mais você vive em Deus, mais profunda é a alegria que você sente ao servi-lo. Se você se entregar a um hábito ruim por não poder ajudar a si próprio, deixe que a sua mente se oponha constantemente a ele. Jamais aceite esse hábito ruim como uma definição de quem você é por dentro. Um dos monges daqui passava por maus bocados, lutando contra as tentações. Um dia eu lhe disse: não lhe peço que vença as ilusões. Tudo que lhe peço é que resista a elas. As más tendências kármicas podem ser dominadas não por meio da concentração nelas, mas desenvolvendo boas tendências opostas a elas. Daí a importância de servir a Deus. Servindo a Ele, através dos outros, você automaticamente dirige para o desenvolvimento das boas tendências essa energia que o quer levar na direção errada, que se relaciona com o hábito de servir a si próprio. Sempre se mantenha ativo para Deus. Quando não estiver meditando, faça alguma coisa para Ele. Quando estiver meditando, ofereça a sua consciência a Ele com o mesmo espírito de prestância, com a atenção aguda e vigilante. Mantenha a mente sempre ocupada com Deus e sempre faça o bem aos outros. A mente ociosa é a oficina do diabo. Você deverá prestar muitos serviços a Deus se quiser alcançar esse estado de não ação, característico da união com Ele. Jamais permita que a sua mente seja seduzida pela inquietação, brincando demais, divertindo-se demais e assim por diante. Seja profundo. Tão logo sucumba à inquietação, todos os antigos problemas começarão a exercer atração sobre a sua mente uma vez mais: o sexo, a bebida e o dinheiro. Evidentemente, de vez em quando, divertir-se e rir um pouco faz bem. Mas não se torne uma pessoa irresponsável. Eu também gosto de rir de vez em quando, como você pode imaginar, mas quando resolvo ser sério, nada e ninguém pode me afastar de meu eu interior. Seja profundo em tudo o que faz. Mesmo quando estiver rindo, não perca a calma interior. Seja alegre, mas sempre mantenha certa reserva. Concentre-se na alegria interior. Nunca se ausente do seu eu superior. Adote outra atitude quando for preciso para comer, conversar e cumprir com seu dever, mas por pouco tempo. Depois disso, volte-se para o seu eu superior novamente. Seja calmamente ativo e ativamente calmo. Esse é o caminho do yogi. As condições objetivas sempre são neutras. O modo como você reage a essas condições é que as faz permanecerem tristes ou felizes. Trabalhe em si mesmo, nas suas reações às circunstâncias exteriores. Essa é a tendência do yoga, qual seja a de neutralizar as ondas da reação no coração. Seja sempre uma pessoa feliz. Você nunca será capaz de mudar as coisas no mundo exterior de modo a torná-las
aprazíveis a você mesmo. Mude de vida. Na vida, uma boa norma é dizer a si mesmo apenas o seguinte: que venha o que tiver de vir naturalmente. Na Índia, tem-se dado demasiado ênfase ao karma. O karma. Dizem as pessoas: meu karma, não posso fazer nada quanto a isso. Absurdo. O karma é simplesmente a ação. Tudo que foi feito pode certamente ser desfeito da mesma forma. Num grau muito maior do que com respeito aos indianos, os americanos têm a consciência de que tudo é possível. Nos Estados Unidos, ouvi muitas pessoas dizerem: se puder ser feito, faremos. E se for impossível, faremos de qualquer modo, embora possamos demorar mais. Depois, dizem os americanos, depois, por que não agora? Eis o espírito que tanto aprecio nesse país. Palavras ditas a um discípulo em crise. Por ora, sua tarefa é se aproximar de Deus. Não se preocupe com todo o karma que você ainda terá de completar. Deixe que Deus se preocupe com isso. Primeiro destrua em você mesmo a fonte do envolvimento kármico. Essa fonte é o seu apego ao ego. Quando o ego está fundido em Deus, quaisquer ações que você realize não reverterão mais para você. Suas ações serão como escrever na água, elas não deixarão nenhum traço na mente. Ao se separar do envolvimento egóico em qualquer ação que você realize, você terá desfeito o nó górdio da ilusão. Esse é o estado de Jivan Mukta. Alguém que se sente livre por dentro, ainda que viva neste mundo. Sendo livre interiormente, nada que faça é capaz de afetá-lo outra vez. Em primeiro lugar, por meio da meditação profunda e da vida dedicada apenas a Deus, acalme as ondas do pensamento e do desejo que constituem a realidade presente. Quando você alcançar a profunda calma interior, estará apto a trabalhar no sentido de abrandar as ondas que estão numa distância muito maior dessa realidade. Com uma consciência superior, você contemplará todas as coisas claramente no final, do modo como verdadeiramente são. O Jivan Mukta, por meio das visões, pode elaborar o karma de uma vida inteira numa única meditação. Se você reencarna, pode até mesmo fazer isso simultaneamente em diversos corpos, a fim de elaborar o próprio karma passado mais rapidamente. Quando todo o karma passado tiver sido resgatado, ele se torna um Siddha, ou Paramukta, um ser perfeito. Se algum dia essa alma liberta reencarnar, ela o fará exclusivamente pelo bem-estar da humanidade, e não a partir de alguma necessidade kármica que lhe seja peculiar. Essa alma é um avatar, ou um mestre que desceu à Terra, uma encarnação de Deus. Primeiramente, é importante se aproximar de Deus. Quando você obtiver êxito no levar a luz de Deus para o recinto pouco iluminado da sua consciência, suas trevas espirituais se dissiparão para sempre. Em todas as coisas, sempre considere Deus como o agente. Trata-se de uma questão de atitude interior. Não se trata de demonstração de humildade que tantos fiéis levam a cabo, movidos pelo desejo de impressionar os que estão à sua volta. Uma historinha há de exemplificar o que estou dizendo. As gopis, zagalas ou pastoras de vacas, devotas de Krishna, durante sua infância legendária em Gokul, costumavam levar todos os dias queijo para Krishna. Certa feita, o rio Jamuna transbordou, e as gopis não o puderam atravessar a fim de ir ter com Krishna. O que devemos fazer? Se perguntaram. Depois disso, elas se lembraram de Vyasa, um grande devoto de Krishna que vivia na margem do rio em que elas próprias estavam. Vyasa é um santo, gritaram. Sigamos até ele. Talvez ele nos faça um milagre e nos ajude de alguma forma
a atravessar o rio. Elas foram até ele e lhe pediram que as ajudasse a chegar até Krishna. Krishna, Krishna, gritou Vyasa, fingindo estar aborrecido. Tudo aquilo de que eu ouço falar é Krishna. E quanto a mim? Bem, as gopis ficaram muito embaraçadas. O queijo era para Krishna, porém elas não ousavam negar a Vyasa um pedaço dele, pois lhe haviam solicitado a ajuda. Assim sendo, ofereceram-lhe um pedacinho e Vyasa comeu e comeu e comeu, aparentemente com a maior satisfação. Quando ele havia comido tanto quanto o estômago dele podia suportar, ele de algum modo foi até o rio e lá gritou: Ó rio Yamuna, já que nada comi, divide as tuas águas e concede passagem. Que mentiroso, sussurraram as gopis entre si. Vejam só como ele se empanturrou e agora ousa reclamar a obediência do rio, alegando que nada comeu. Nesse momento o rio se dividiu. Sem parar a fim de ponderar sobre esse mistério, as gopis atravessaram até o outro lado. Lá, ao se aproximar da cabana de Krishna, acharam-no adormecido. O que é isso? Elas se indagaram. Comumente, Krishna ficava do lado de fora da cabana, esperando avidamente por sua visita e pelo queijo. Senhor, elas gritaram, não estás com fome hoje? Fez Krishna, abrindo os olhos sonolento. Nós te trouxemos o teu queijo, Senhor. Agradeço, disse Krishna, mas não estou mais com fome. Mas por quê? Alguém já te alimentou hoje? Sim, ele replicou. Vyasa, no outro lado da margem, já me deu de comer o suficiente. Como você pode perceber, Vyasa oferecera comida primeiro a Krishna e nele pensara constantemente enquanto comia. Ele não comeu o queijo na consciência do ego, mas apenas no pensamento de que Krishna comia através dele. Dessa forma, todo devoto deveria sentir Deus agindo por seu meio. Não se detenha no pensamento do eu, e em vez disso, repita sempre para si mesmo, tu, Senhor, apenas tu. Volte-se para Deus e todos os problemas que jazem enterrados no solo de sua consciência serão varridos de uma vez só. As cavernas de muitas vidas jazem enterradas no seu solo mental. Todos os desejos que você teve no passado estão estocados nessas cavernas, à espera de atraí-lo para as coisas materiais, mas se você se voltar para Deus, você será capaz de satisfazer todos esses desejos para sempre. Senhor, perguntou um discípulo, se aquilo que nos mantém presos a este mundo é o desejo que temos com relação a ele, por que as pessoas que cometem suicídio não se tornam livres? Certamente elas, pelo menos, não têm nenhum desejo de continuar aqui. Basta olhar para as medidas extremas de que se valem para abandonar este mundo. O mestre deu um risinho diante desse absurdo e replicou, mas também deve haver um desejo positivo com respeito a Deus. Em outras ocasiões, ele falou sobre o suicídio. A vida é uma escola na qual você deve se graduar para a consciência infinita. Se cabular aula, você terá de voltar aqui repetidas vezes, tantas vezes quanto for preciso no sentido de fazer com que aprenda as lições da vida. Ao elaborar o karma, enquanto ainda tiver medo dele, você não será completamente livre. O karma é mais bem elaborado quando se faz face a qualquer desafio com que a pessoa depara e quando se aceita corajosamente qualquer dificuldade que esses desafios impõem. Um fator importante na tentativa de dominar o karma é a meditação. Toda vez que você medita, o seu karma diminui, pois nesse momento a energia se concentra no cérebro e consome completamente as antigas células cerebrais. Depois de toda a meditação profunda, você perceberá a si próprio como que se tornando mais livre. O karma diminui muito com a ajuda do guru. Este observa o seu karma e sabe o que você precisa fazer para se livrar dele.
ele também aceita grande parte do seu fardo kármico. Da mesma forma que um homem forte poderia ajudar um homem mais fraco carregando uma parte da sua carga. Uma vez mais, se o homem mais fraco está prestes a receber um severo golpe, o homem mais forte talvez seja capaz de dar um passo à frente e apará-lo. Tal é o valor inestimável da ajuda de um guru. Sem um guru, a senda espiritual assemelha-se a tentar caminhar na areia movediça, enquanto há por perto uma estrada pavimentada que segue na mesma direção. A senda espiritual equivale a 25% do esforço do discípulo e 25% do empenho do guru e a 50% da graça de Deus. Contudo, não se esqueça, advertiu o guru, que os 25% correspondentes à sua parte representam 100% do seu empenho e da sua sinceridade. O desejo de encarnação faz com que a pessoa erre sem fim. Entretanto, quando desperta no coração um sincero anseio por Deus, a libertação já está assegurada, ainda que o processo equivalha a mais encarnações. Pois esse anseio por Deus é também um desejo, e ele deve ser atendido posteriormente. O filhinho de 7 anos de um discípulo do mestre perdeu um dedo num acidente. No dia seguinte, o menino declarou firmemente: teria sido muito pior sem as bênçãos do mestre. Essas palavras foram relatadas a Yogananda, que as repetiu depois a alguns dos monges, evidentemente pelo fato de ele as aprovar. Um dia antes do acidente, prosseguiu o mestre: notei uma nuvem negra sobre a cabeça do menino. Eu soube então que algum infortúnio kármico estava prestes a acontecer a ele. É interessante o fato de os discípulos de Paramahansa Yogananda sempre receberem proteção, por vezes de maneiras milagrosas. Uma característica do modo como funciona o karma pode ser observada na nuvem negra em questão. Partindo de outras coisas que o mestre falou e escreveu, fica claro que se a aura da pessoa é forte, as consequências negativas do seu karma ruim terão seu impacto grande parte atenuado sobre essa pessoa, mesmo que o karma necessariamente deva voltar para ela. Pois, como diz a Bíblia, os escândalos são inevitáveis. Mateus 18:7. Uma aura poderosa poderia ser comparada à proteção que um guarda-chuva fornece à pessoa quando chove. Assim sendo, o mestre, com frequência, aconselhou o uso de pulseiras astrológicas como um meio de fortalecer artificialmente a aura. Como ele explicou no capítulo de nome Sobrepujando as Estrelas, na sua autobiografia de um yogi, citando Sri Yukteswar, seu guru, certos metais puros e, sobretudo, pedras preciosas sem defeitos, com pelo menos 2 quilates, emitem uma luz astral que combate eficazmente as influências negativas. Depois de dar esse conselho, contudo, Paramahansa Yogananda, a miúde, acrescentava: não se esqueça de que a devoção para com Deus é a sua melhor pulseira. Ao viajar pelo mar, a pessoa depara aqui e acolá com áreas onde o mar está calmo. Ainda assim, no grande oceano da ilusão, a pessoa encontra, vez por outra, áreas excepcionalmente estáveis. Isso acontece quando um avatar ou encarnação divina é enviado à Terra com uma missão especial. Todos os que dele se aproximam e que entram em harmonia com o seu espírito acham relativamente fácil escapar ao poder da ilusão. Na iniciação de Kriya, em dezembro de 1948, Paramahansa Yogananda disse: dentre os presentes haverá alguns siddhas e bem poucos jivamuktas. Os que estão comigo jamais causaram problemas. Basta relancear os olhos para se perceber. É muito melhor quando posso conversar com o olhar. A maioria dessas pessoas é composta de santos de vidas anteriores. Senhor, indagou um discípulo:
É possível para uma alma perder-se para sempre? Impossível, respondeu o mestre. A alma faz parte de Deus. Como seria possível destruir Deus? Santo Antão passou anos meditando numa tumba no deserto. Durante todo o tempo ele foi atormentado por demônios. Por fim, Satã ameaçou destruí-lo caso ele não desistisse da procura de Deus. As paredes da tumba começaram a rachar. Havia o perigo de que desabassem sobre ele e o esmagassem. Os animais dos frisos nas paredes da tumba assumiram formas vivas e se precipitaram em direção a ele, a fim de devorá-lo. Antão olhou para o alto, mais uma vez em sua prece, e invocou Cristo. De repente viu-se uma grande luz. Finalmente Jesus estava lá, olhando para baixo, com expressão branda. Num segundo, as trevas de Satã se dissiparam. No êxtase do despertar divino, Santo Antão lembrou-se de todas as encarnações em que estivera procurando Deus. "Oh!", gritou o mestre. "Passei por essa experiência, que alegria advém desse fato." E Antão gritou de dentro das profundezas da sua alma: "Senhor, onde estivestes todos esses anos em que roguei para que viesses ao meu encontro?" E o Senhor, com um sorriso afável, respondeu: "Antão, sempre estive contigo."